Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: faz 3 anos que te acompanho. Hoje eu já não quero mais falar mal de ninguém. Eu amo buscar minha espiritualidade, adoro minha própria companhia. Minha família diz que estou com distúrbios. Meu irmão viciado em álcool, minhas irmãs dominadas por narcisistas, meus pais nem se fala aqui. Eles não aceitam ajuda por minha parte, para buscar o mesmo que busquei, para entender e se curar. O que eu faço? Estou muito mal. Tenho pena dos filhos deles que irão sofrer muito. Me ajuda com uma resposta. Muito bem, minha cara, vou dar aqui a minha humilde ajuda, espero que traga alguma luz aí para você, não é? Ninguém evolui o outro, nem mesmo por amor. A evolução se dá por autoconhecimento, como aconteceu com você. E o autoconhecimento é uma ficha que cai ou não cai. Um dia cai, mas ninguém consegue prever quando vai cair, por que vai cair. Qual é o gatilho que vai fazer com que a ficha caia? Isso a gente não consegue nem com a gente mesmo, muito menos com os outros. Então, quando a gente vê outras pessoas sofrendo, e muito, pessoas próximas, pessoas a quem a gente ama, é impossível, se a gente não é psicopata, é impossível a gente não se compadecer com aquela dor. Por um processo natural de empatia, sentimento empático. Não tem como não nos sensibilizarmos com a dor do outro. Isso é um bom sinal. Só que a maneira como podemos ajudar essas pessoas varia muito. De preferência, do modo mais saudável, como eu entendo, é quando somos perguntados. O que eu posso fazer para melhorar nesse ou naquele aspecto? Aí a gente dá humildemente a nossa opinião, nosso palpite, a nossa intuição, que poderá ser aceita ou não. Aí a pessoa, digamos, isso não tem nada a ver, tudo bem. Você não tem coisa melhor para falar para mim? No momento não. Isso serviu para mim, mas serviu para mim, não sei se serve para você. Porque o que serve para mim nem sempre serve para você. Uma música que possa me fazer muito bem pode fazer um mal terrível para você. E vice-versa. Tudo isso porque os níveis de consciência, os níveis de percepção que nós temos são muito díspares de pessoa para pessoa. Muitas vezes há uma coincidência no sentido de que a pessoa que está perguntando tem um nível de consciência parecido com o nível de consciência de quem está sendo consultado. Aí a dica pode ser muito boa, pode ser muito entendida até, a pessoa entende, mas eventualmente ela não põe em prática. Ai, meu Deus, mas por que ela não põe em prática? Porque saber é aqui, é intelecto, é informação, não houve o download para o coração, não virou consciência, percebe? Por isso que é importante a gente, ao dar conselhos, sugestões, quando perguntados de preferência, não geremos expectativa. Porque não depende da gente, não depende, eventualmente, de você dar uma opinião com todo o amor do seu coração para qualquer uma dessas pessoas que você falou aqui. Não depende só disso, depende do nível de absorção que elas têm. Depende dos conceitos e preconceitos que elas têm em relação aos procedimentos que você sugeriu. Mas então o que eu faço? É de desesperar? Não se desespere, porque cada um tem o seu momento de upgrade de consciência. Você deu a sua sugestão de uma forma absolutamente amorosa, não invasiva, leve. A pessoa rejeitou ou não botou em prática, você reza. Você ora para o anjinho de guarda dela, para o seu anjinho de guarda também, manda uma energia muito amorosa para o anjo de guarda dela e depois para o seu próprio. Eu já falei muito desse procedimento nos meus outros vídeos, dê uma olhadinha lá. Quando você ora para o anjo de guarda de alguém, você está mandando energia amorosa para este mentor. E esse mentor vai fazer com esta energia amorosa aquilo que ele sente que o protegido dele necessita, não o que o ego dele quer.
E a mesma coisa quando a gente faz para o próprio anjo de guarda. Então essa é uma sugestão que eu faço aqui para você. Se você de repente dá um conselho e sente que a pessoa não segue o conselho, a gente não tem noção do que está acontecendo com o outro, mas não é muito diferente do que acontece com a gente. E nessas horas a gente esquece de como foi custoso a gente adquirir um determinado nível de consciência que nos livrasse de grandes problemas. Muitas vezes não foi nenhum sacrifício, não deu trabalho nenhum. Esse upgrade foi meio que automático, porque a gente já estava na iminência de dar aquele saltinho pequeno, aquele salto, sabe? Aquele salto para entender as coisas, para a consciência expandir um pouquinho, que fosse o que tenha sido, para entender a nova questão. Aí caiu a ficha na hora. É quando a pessoa dá um conselho que você pede, ou mesmo quando não pede, a pessoa se ela é invasiva, ela nem pergunta se quer uma sugestão, ela vai dando a sugestão ou conselho, e você ouve de forma imparcial. Poxa, é isso mesmo, caiu a ficha. Estava lá no ponto já, faltava 1 milímetro para cair a ficha. Mas para algumas pessoas não é 1 milímetro que falta. Muitas vezes são 30 metros de upgrade de consciência. Então o máximo que a gente pode fazer é orar por essas pessoas. É entender que atrás de tudo isso tem uma luz. Eu criei uma frase para isso, que é: diante de tudo que nos acontece nessa vida, a gente precisa perguntar onde está a luz atrás disso, e não parar de perguntar até que caia a ficha, mas não entrar em ansiedade para que caia a ficha. A gente simplesmente pergunta onde está a luz atrás disso, até que a gente entenda. Uma hora cai a ficha, e ficha assim, não dá para a gente ficar cobrando, não dá para programar. Bom, eu estou fazendo uma programação aqui e tal, para cair a ficha dia 12 de não sei o que, às 17 horas. Não dá. Isso não existe, ok? Pelo menos por enquanto não. Então, minha cara, a minha sugestão, para não te fazer mal e também não criar resistência nas pessoas, é quando você for perguntada, você responder. E se de repente você responde, a pessoa vem com truculência na hora, ou muitas vezes na hora ela aceita, mas se vê incapaz de colocar em prática o que você sugeriu, e ela vê que você colocou em prática, ela pode se sentir inferiorizada, humilhada, e aí ela taca o pau em você. Ela vai te descascar. Vai te xingar, você com essa arrogância que não sei o que, você sabe de tudo, porque não sei o que lá, né? Em geral, quem nunca, ok? Estão chamando a humildade aqui, né? Quem nunca, quem um dia, né? Ou não sentiu, ou não pensou, ou não fez isto. Porque, de acordo com o nível de consciência, a gente fica muito irritado com esta suposta, presumida superioridade do outro. Mas não há superioridade nisso. Neste aspecto, tal pessoa entende melhor do que eu, percebe melhor do que eu. Em outros aspectos, eventualmente, até aspectos que eu nem conheço, mas certamente eu devo ter uma percepção melhor do que essa pessoa. Ou se não tiver, também não tem importância, porque o que eu estou fazendo aqui nessa encarnação, é evoluir para melhor o meu nível de consciência, a minha percepção das coisas. E para isso eu preciso abrir a porta do coração para dentro, não para fora. Para dentro, estar receptivo ao advento da consciência, com toda a humildade, ou seja, com um convívio absolutamente leve com o fato de ser um ser limitado. Desse ponto de vista, os erros são vistos como mestres. Quando a gente percebe isso, o trem da evolução anda mais rápido e mais seguro também. Então, sugerindo, em última análise aqui para você, não se abale com o fato da pessoa estar sofrendo, mesmo você tendo dado um conselho solicitado. Porque ainda não caiu a ficha. Vamos lembrar então agora, convido você a um momento de flashback, né? Tenta ir para o passado e ver como é que foi o seu processo
de evolução para melhor da sua consciência até chegar a esse ponto, e que você descreve aqui, não é? Hoje eu não quero mais falar mal de ninguém, eu amo buscar a minha espiritualidade, adoro minha própria companhia. E aí que você começa a falar, a sua família até acha que você tem distúrbios. Sem dúvida que você tem distúrbios. Na ótica deles, são distúrbios. Você está melhor, seu comportamento é outro. Então eles enxergam isso do ponto de vista deles. Estão ainda travados pelo resultado que você vê no comportamento deles, pelo sofrimento, pelo grau de sofrimento que eles apresentam. Eles estão em outro nível de consciência, é como se estivesse em um outro universo, praticamente. Então eles veem para essa mulher louca, pensam em você, para essa mulher louca, é doida, não está batendo bem. Não sei do que ela ri, ela está feliz, a saúde está boa, tá, mas não entendo. E eu aqui sofrendo pra caramba, tentando fugir dos problemas, fazendo tudo ao contrário, do ponto de vista da ampliação da consciência, do ponto de vista da humildade, e por aí afora, tudo aquilo que você conseguiu. Mas vamos voltar para esse foco. Como é que foi? Foi do dia para a noite? Foi assim, ó, pá, você acordou, já estava com o nível de consciência prontinho. Vou presumir aqui, sujeito a erros, mas vou presumir aqui, me perdoe se for uma presunção incorreta, errada, que não foi fácil, nem confortável, e muitas vezes nem agradável. Aliás, até desagradável. Você precisou passar por muitas coisas, por muitas adversidades, para que você pudesse, depois de um tempo, perceber que essas dificuldades e adversidades se deviam a uma limitação de percepção da sua parte. E aí, com muita entrega, prefiro entrega em vez de coragem, com muita entrega, você se deixou levar pela evolução da consciência. O que não quer dizer deixa a vida me levar, isso é uma outra história, que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, né? Você se deixou levar pela evolução da consciência, você muito mais passou a ouvir a sua intuição, que vem do seu ser, onde está toda a sabedoria, e quase nada se deixando levar pelo seu ego, pelo medo e pela insegurança, que são subprodutos potentíssimos dos nossos egos na sombra, ok? Então, lembrando da sua trajetória, imagina que lá no comecinho, estava sofrendo muito e viesse alguém e desse os conselhos que você hoje dá para o pessoal da sua família, sofrendo, esse pessoal sofrendo pra caramba, não é? Será que você iria aceitar de uma forma leve, fácil? Será que você iria entender a profundidade dos conselhos que você hoje dá para sua família? Será que você ia entender? Será que você não ia reagir do mesmo jeito? Pô, conversei com um cara, o cara me falou uns trecos, uns negócios esquisitos, cara, de meditação, sabe? O que é isso? O cara é louco, o cara é doido. Estou dizendo que você tenha feito isso, nem presume, nem tu que tenha sido isso. Isso é uma mera figura, ok? Hipotética aqui. Então, a gente não está tão preparado para a evolução, assim como a gente acha que está. Hoje mesmo, de repente alguém chega para você e vê que você está sofrendo alguma coisa, a pessoa vem e fala, não é nada disso, mas meu Deus, você é burra, meu Deus do céu, o que é isso? Pelo amor de Deus, não é isso. Destratando, chamando você de burra, e não é isso. Não é isso. É um processo de evolução, é um processo de aperfeiçoamento da percepção das coisas, do nosso sentido de vida. E isso não nasce pronto. Raramente acontece. Com os iluminados, aí sim. Então, minha cara, essa é a resposta que eu tenho para te oferecer, que, dado o seu relato, é conviver com a diferença de consciência entre você e as outras pessoas. E também já serve de alerta para nós, né? Quando chega alguém com uma consciência, um nível de consciência maior que o da gente, que a gente certamente não vai entender, vai achar a pessoa louca, bom, quem está falando isso, né? Que a gente não entende o caminho que ela percorreu para chegar lá. A gente ainda está aqui, a pessoa está lá já. A gente não entende o caminho. Se for um bom explicador, vamos dizer assim, vai dar um pequeno mapa
que não necessariamente vai dar todo o caminho com clareza, mas vai dar uma ideia. Fica uma semente plantada ali. Um belo dia, nem que seja no decorrer do eterno, essa ficha cai, essa percepção vem e tudo clareia. Você falou aqui no seu relato que eles não aceitam ajuda da sua parte para buscar o mesmo que você buscou, para entenderem e se curarem. O que eu faço? Estou muito mal. Conhece aquele ditado, santo de casa não faz milagre? Eu vou dar uma figura que, quando tive essa intuição, me clareou muito, me ajudou a entender muito essa questão do excesso de proximidade, quando eu estava desenvolvendo aquela percepção que eu volto e meia falo nos vídeos, que é da distância saudável, não é? Mas isso não tem nada a ver com a distância saudável, o foco principal é outro aqui. Vamos lá. Não é só o excesso de distância que me impede de ver alguma coisa com clareza. Está muito longe, eu não consigo ver, com óculos, binóculo, nem com telescópio eu consigo ver direito. E também o excesso de proximidade me impede de ver a coisa com clareza. Quando está aqui na minha cara eu não consigo ver. Eu preciso ter uma distância saudável, aquela distância que permite aos meus olhos, com limitações e habilidades dos meus olhos, para perceber o que está diante de mim. O santo de casa é aquela pessoa que, como todos ali o são, que por excesso de proximidade, todos estão impedidos de ver a essência do outro, ver como o outro é em essência. Porque a nossa sociedade, a nossa humanidade ainda em estado de praga biológica, todo mundo bélico e por aí afora, está muito preocupada com defesa. Os lares são muito mais trincheiras do que antros de amor. Tem amor também, mas prevalece a trincheira, a competitividade, ok? Disputa. Então está todo mundo preocupado com o que o outro está fazendo em relação às regras sociais, escritas e não escritas. É claro, a lei e aquilo que não está na lei, mas que são liberdades que as pessoas possam eventualmente exercer, sem prejudicar ninguém, mas que são elementos que a moralidade mais refinada não aceita. Ou seja, se a pessoa tem ideias diferentes, tem comportamentos diferentes, está tudo dentro da lei, mas comportamentos muito diferentes, as pessoas do convívio sentem que essa pessoa está mudando de bando, está indo para um outro bando, eventualmente para um bando que seja inimigo. E só a hipótese de poder estar transitando para um bando que possivelmente seja inimigo já é motivo de alarme. Como que você está fazendo? Não, eu estou fazendo dessa forma aqui. Não, mas a gente faz desse jeito. Porque está lá, ninguém consegue enxergar, está perto demais. Então, não enxergando, a gente estabelece regras. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, de acordo com a lei sempre, e também de acordo com o requinte, né? com um refinamento de controle comportamental, você não pode fazer certas coisas. Isso tudo, o nome desse controle, o que faz isso dentro da gente, é o superego repressor, que é todo mundo fazendo de tudo para que ninguém faça o que todos querem fazer. Frase esta do meu querido mestre falecido José Ângelo Gaiarsa. E outra frase dele interessantíssima também: a sociedade não aceita uma cara de felicidade. Então, se você está num meio em que as pessoas estão sofrendo muito e você chega lá, você é do mesmo bando, ok? Na visão deles, você é do mesmo bando, chega com uma cara de felicidade. Mas o que aconteceu? O que você bebeu? Está se drogando? Você está indiferente em relação ao nosso sofrimento? Você está pouco se lixando para a gente. O que você está fazendo aqui ainda? Você não tem consideração? Você não tem empatia? Você não tem compaixão? Você não tem compreensão? Isso é uma forma de desprezo. Você despreza a gente. Você não está nem aí com o sofrimento da gente. Possivelmente a leitura vai ser essa. Se não for exatamente isso que eu falei, algo muito semelhante. Então, minha cara, é assim você conviver com serenidade, com compaixão, com leveza, quando está convivendo com as pessoas. E você pode orar para o anjinho de guarda delas, pode orar por elas. Se você não acredita em anjo de guarda, pode orar por elas, ou fazer um mantra emitindo energia amorosa para os mentores espirituais delas, enfim, do jeito que você se sentir melhor fazendo.
Você fala aqui também que você tem muita pena dos filhos dos seus irmãos que irão sofrer muito com isso. Vamos trocar pena por compaixão e, aprofundando na compaixão, vamos procurar elencar a hipótese, aventar a hipótese de que quando a gente nasce aqui, a gente encomenda essa vida aqui que a gente tem. Vamos elencar aqui também uma outra hipótese complementar a essa que eu acabei de falar, que é a hipótese de que antes de nascer, a gente pede determinados treinos para a expansão da nossa consciência. Os treinos, em geral, são adversidades, que fazem com que a gente desenvolva a compaixão, com que a gente desenvolva o perdão, até o ponto de descobrir que o perdão nem é necessário, porque você para de julgar, você para de condenar, então para que perdoar? Você não tem porquê. Você nem condenou. O que entrou no lugar da necessidade do perdão, que tornou o perdão desnecessário? É o fato de que você entendeu que as pessoas agem segundo o nível de consciência delas. Ninguém pode, ninguém consegue, não existe isso. Alguém agir de acordo com o nível de consciência que não tem. Não dá. Quando a gente percebe isso, a gente para de julgar. A gente para muito menos de condenar. Não tem isso. Então, essas coisas todas, tudo isso que você vem aprendendo, tudo isso que você vem percebendo e que está ajudando muito na sua evolução, vem acontecendo às custas de vivências. A partir do momento que você começou a perceber que tudo que acontece com você, coisas agradáveis ou desagradáveis, são motivos, são fatores para a expansão da sua consciência. A partir do momento que você se coloca com humildade diante dessas adversidades. Então, minha cara, recomendo a você, além dessa postura que eu descrevi, meditação. Amplie a sua meditação, se você já a pratica, deve praticar, né, pelo que você falou aqui. Amplie a sua meditação. Essa é a minha sugestão para você de todo o coração, minha cara. Espero que traga alguma luz aí para você. Quero agradecer muito pela sua presença nas minhas redes sociais, pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender, como sempre aqui, essa gratidão a todas essas pessoas encantadoras, amorosas, maravilhosas que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando aqui um carinho que é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.